Oi, meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco dos meus livros, dos meus romances de época da Julia Quinn. Então, meus amores, nesse vídeo eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho mais da minha intimidade, tá? Resolvi mostrar os meus livros, né? Aquele xodozinho, sabe? O que fica ali, que enche seu coração de amor, que é os meus livros da Julia Quinn, que é a minha autora favorita de romances de época. Esse é um vídeo que eu queria muito fazer, pretendo também mostrar os demais livros que eu tenho, mas vai ficar para um próximo vídeo. Só que eu tava um pouquinho assim... em dúvida se eu mostrava ou não, até porque eu não tenho todos os livros da Julia Quinn, infelizmente. Isso vai ficar para um futuro bem próximo, se Deus permitir. Só que, por enquanto, vou mostrando os livros que eu tenho. Acredito eu que você que gosta de ler, assim como eu, vai gostar de ver e quem sabe vai se identificar um pouquinho com o meu gosto, né, com o meu gênero literário. Então, eu resolvi mostrar assim sem dar spoiler. Vou mostrar bem rapidinho também pro vídeo não ficar tão longo. Apesar do meu canal não ser exatamente só de conteúdos literários, né? Mas eu queria relembrar pra vocês que no meu primeiro vídeo do canal eu disse que eu iria mostrar tudo o que eu gosto, né? Eu não teria um nicho, somente um nicho, né, específico. Eu iria mostrar tudo o que eu gosto, tudo o que eu amo fazer. E uma das coisas é a leitura. Então, meus amores, vou começar mostrando pra vocês a série mais famosa e mais conhecida da Julia Quinn, que é Os Bridgerton, gente. Gente, vamos, palmas, 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 palmas. Porque, com certeza, esse, sem sombra de dúvida, de todos os livros que eu tenho da Julia, que eu já li, é a série que eu mais amo. Inclusive, os Bridgerton tá com adaptação na Netflix, já tem primeira e segunda temporada, certo? Eu vou começar com o primeiro livro, que é O Duque e Eu. Esse aqui, ó, é o primeiro livro, inclusive é a primeira temporada lá na Netflix. Conta a história da filha mais velha desta família, a filha mulher mais velha desta família, que é a história da Daphne e o Simon. Então, vale a pena ir conferir lá a adaptação que tem na Netflix, mas vou logo dizendo, gente, nada, nada, nada supera o livro físico, tá? As adaptações são boas, são, mas nada supera os livros, tem tudo completinho, a história todinha sem cortes. O segundo livro é O Visconde que Me Amava. Esse também tem adaptação na Netflix, que é a segunda temporada, que vai contar a história do Anthony e da Kate. Anthony é o filho mais velho, tá? É o primogênito dessa família, é o que vai estar à frente, né, na família. Digo pra vocês que a adaptação não foi muito do meu agrado na Netflix. Eu achei que fugiu muito do contexto do livro, né? Mas o livro é um amor. Recomendo demais pra vocês. Esse é o segundo livro, referente ao filho mais velho, Anthony, tá? Então, é o Visconde que Me Amava. E agora a gente vai para o terceiro livro, que é Um Perfeito Cavalheiro, tá? Aqui vai contar a história do Benedict, não sei se a pronúncia está correta, mas vai contar a história do Benedict com a Sophie. E eu não sei se vai ter adaptações desse livro na Netflix, porque tudo indica que eles pularam esse livro. Vai ser a partir do quarto, que é referente à terceira temporada, mas eu não estou dizendo que gente, eu só ouvi falar, entendeu? E aqui vai contar assim, é tipo como se fosse a história da Cinderela, sabe? Então, esse aqui é o terceiro livro, Um Perfeito Cavalheiro. Agora, o quarto livro é Os Segredos de Colin Bridgerton. Aqui a gente vai conseguir desvendar um mistério que sempre vai estar nos três primeiros livros, né? Nesses três primeiros livros, há uma mulher misteriosa que vai sempre falar sobre a sociedade, vai sempre estar dando palpites sobre algo que envolve, né, a sociedade em si, vai falar sobre todo mundo. E essa pessoa, ela cita nomes. E aqui no Segredos de Colin Bridgerton, que é o quarto livro, vai contar a história de Colin, né, que é se eu não me engano, o terceiro filho, né, mais velho desta família. E aqui vai desvendar-se esse grande mistério. A gente vai conhecer quem é a verdadeira Lady Whitstable, que eu esqueci de mencionar aqui nos três primeiros livros, mas releve que eu ainda estou aprendendo. Então, gente, organizei aqui os livros para ficar assim mais bonitinho e bom de visualizar. E também liguei o ventilador, porque ninguém merece passar calor e eu não tenho ar-condicionado. Então, vamos assim com as doadas do ventilador.
Vamos continuar. Agora a gente vai para o quinto livro da série Os Bridgerton. Esse aqui é Para Sir Philip com Amor. Esse aqui vai contar a história de Eloise, que ela também está muito... Gente, o legal de Os Bridgertons é que todos os personagens estão interligados em cada livro, tá? Todos os personagens aparecem em cada livro. Porém, todos os livros da palestra são separados. Você consegue entender mais. Eu recomendo que vocês comecem a ler do primeiro ao último, sem pular. Mesmo que você não tenha todos, eu recomendo porque assim fica mais emocionante a cada história. Então aqui conta a história de Eloise, que ela é uma filha rebelde, que não pretende se casar, não querer se casar. E ela assim, gente, acaba assim tendo um romance bem inusitado, sabe? Tendo uma atitude bem inusitada. E o sexto livro da série Os Bridgerton é O Conde Enfeitiçado. E aqui, gente, vamos conhecer a história de Francesca, tá? Que ela foi uma das primeiras filhas a casar, que não é mencionado no primeiro livro, né? Mas ela foi uma das primeiras filhas a casar e a ir embora. E assim, gente, ela acaba se tornando viúva muito cedo. E aqui vai nascer um novo romance, que vai ficar sozinha. Ela acaba tendo uma perda, mais uma perda, né? Além de perder o marido. E assim, gente, gostei bastante dessa história. Mas, enfim, vamos para o próximo. O sétimo livro é Um Beijo Inesquecível. Aqui a gente vai conhecer a história de Hyacinth. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas a Hyacinth é a filha mulher caçula, caçulinha mesmo. E a Hyacinth, ela é conhecida por ser sempre muito franca, muito honesta, determinada, sabe? Não tem, como eu posso dizer, papas na língua. Todos achavam que ela não ia conseguir se apaixonar, né? Encontrar alguém que fosse a soma aí para conviver. E para finalizar a história de cada irmão, este é o oitavo livro, que vamos conhecer aqui a história de Gregory Bridgerton, que é o filho homem mais novo, né, o caçulinha. Gregory, ele presenciou todos os irmãos casando por amor, presenciou também os irmãos falar sobre o casamento dos pais, que eles se amavam muito, e Gregory buscava isso para ele, sabe? Esse livro eu gostei bastante dele, me identifiquei muito. E assim começa nesse livro a busca de Gregory para encontrar o seu grande amor verdadeiro. É um livro muito gostoso de ler, super recomendo para vocês. O livro é E Viveram Felizes para Sempre, e aqui a gente vai saber um pouco do que aconteceu com cada irmão, né, depois de se casarem, depois de cada um construir a sua família, e também vamos conhecer um pouquinho sobre a matriarca dessa família, né, a mãe de todos, que é a Violet Bridgerton, que a gente vai conhecer um pouquinho a história de amor dela com o marido, né, porque os filhos foram criados com bastante amor, e acredito que vale super a pena ler esse livro. Então, gente, logo após os Bridgertons vem o quarteto Smart Smith. Não sei se a pronúncia também é essa, então eu vou sempre dizer isso, que eu não sei, né? Mas eu não tenho nenhum dos livros, infelizmente. Vou comprar aos poucos, vou adquirir aos poucos, e quando eu tiver a maioria dos livros que eu pretendo ter da Julia Quinn, venho aqui atualizar esse vídeo, certo? Então, logo após a série Smart Smith, vem essa duologia das Irmãs Lindon. O primeiro livro é Mais Lindo que a Lua, que vai contar a história de Victoria Lindon. Victoria acaba se apaixonando por um conde, só que ela é filha de um vigário, ou seja, daí a gente já sabe que os pais não vão aceitar essa união, eles pretendem fugir, só que acaba dando errado esse plano de fuga, e eles acabam se desencontrando, se distanciando, e depois de um certo tempo consegue se reencontrar novamente, e aqui vamos construir a história de amor deles, tá? E o segundo livro é Mais Forte que o Sol. Aqui a gente vai conhecer a história de Ellie e Charles. E esse livro é baseado em um casamento por conveniência, né? Charles precisa se casar para poder obter a sua fortuna, e Ellie precisa se casar porque senão, se ela não escolher um pretendente apropriado para ela, o pai dela vai acabar escolhendo qualquer um. Então, eles vão se encontrar nesse livro e vão conseguir fazer um casamento por conveniência. Bem legal essa história. E assim, gente, dessa duologia, o meu livro favorito, sem dúvidas, é a segunda, que foi o que me prendeu mais. Só que eu não me lembro, não me recordo muito da história. Eu sei que é uma história bem divertida, tem seus altos e baixos, tem aqui um romance que vai crescendo aos poucos, mas, sem sombra de dúvidas, o meu livro que eu mais odiei, inclusive eu parei de ler ele por completo. Na metade do livro eu já disse, não dá certo. Esse aqui eu não gostei, gente, não tem nada a ver a história, é aquele ditado lé com cré, não me prendeu, não me cativou, então eu larguei.
na metade do livro, parei de ler. Meus próximos romances de época da Julia Quinn é uma duologia também, que é Os Agentes da Coroa, tá? Essa duologia aqui, são capas lindas e maravilhosas. O primeiro livro é Como Agarrar uma Herdeira e o segundo livro é Como Se Casar com o Marquês, tá? Aqui a gente vai conhecer a história de Caroline. Ela é sequestrada por engano, só que ela assim nem se preocupa em esclarecer as coisas, tá? Porque ela tem realmente intenção de se manter sequestrada até atingir uma determinada idade para poder administrar sua fortuna. E aqui o seu sequestrador, né, na verdade sequestrou ela por engano. E ela percebe isso, mas também, como eu falei, ela não quer esclarecer. E aos poucos ele vai percebendo que cometeu um erro. E aí acaba conhecendo Caroline de um jeito especial. Começa aí aquele romance que a gente sabe que vai nascendo aos poucos. Já aqui, já vou falando logo, é meu livro favorito, Como Se Casar com o Marquês. Aqui a gente vai conhecer a história de Elizabeth. E eu gostei muito. Elizabeth, ela perde os pais muito cedo e acaba que o pai dela deixa ela sem nada. E ela tem mais 3 irmãos para cuidar. E cada família decidiu pegar cada um dos seus irmãos para criar, principalmente o irmão caçula, que é o que vai levar o nome da família. E assim, ela luta bastante para manter a família unida, para sustentar essa família, e acaba que ela decide se casar com o Marquês após encontrar um livro na biblioteca de Lady Danbury. Já tô falando aqui spoiler, gente. Então tudo começa através desse pequeno livro. Ela vai seguir o passo a passo e vai tentar ir realmente através das dicas da autora do livro que ela encontrou, agarrar um bom marido para poder salvar sua família, para poder conseguir manter os irmãos e mandar o irmão para estudar em Eton, né, que é uma escola bem famosa na época, entre os condes, os duques. E, enfim, é uma história cativante, apaixonante, eu gosto muito. Comecei a ouvir em audiolivro, ainda não terminei. E agora eu vou mostrar para vocês o quarteto de livros, né, Os Roquesbys. Gente, consegui falar porque, ai, trava muito a língua. O primeiro livro, que é Uma Dama Fora dos Padrões, aqui a gente vai conhecer a história de Billy Bridgerton, gente. Não é a continuação destes livros. Faz parte da família, mas é uma nova história com novos personagens, tá? Então aqui é o primeiro livro, Uma Dama Fora dos Padrões, que já diz tudo. Ela é uma mulher sensata, destemida, mas que não gosta de nada que os padrões da sociedade aceitam. Aqui ela acaba se apaixonando por alguém que ela nunca esperava se apaixonar, que pelo contrário, ela na infância não gostava dele e achava que ele não gostava dela. E aqui a gente vai ter um romancezinho que no final das contas é um romance de cão e gato, sabe? Mas que eles vão passar a ter aquela paixão avassaladora. Gosto muito dessa história. O segundo livro é Um Marido de Faz de Conta. E aqui a gente vai conhecer a história de Edward e Cecília, tá? Cecília, ela tem um irmão, né, que tá na guerra e acaba descobrindo que seu irmão foi ferido e ela pretende cuidar desse irmão. Ela acaba fazendo uma escolha entre ficar com a família e ter um futuro trágico e traumático ou fugir, né, para poder cuidar do irmão. Só que aí nessa procura pelo irmão, ela acaba se perdendo dele e conhecendo o melhor amigo dele, que é o Edward, mas Edward está ferido e ela acaba cuidando dele. Só que naquela época, uma mulher não poderia ficar sozinha com um homem e acaba que ela inventa uma mentirinha, né, gente? A gente já sabe qual é a mentirinha. E o enredo dessa história que é magnífico, gosto muito desse livro. O próximo livro é Um Cavaleiro a Bordo, gente. Não tenho muito o que falar, porque, assim, já vou logo dizendo, não gostei desse livro, abandonei ele na metade. Não gostei muito desse livro, apesar dessa capa linda e maravilhosa. Foi um desperdício de capa, na minha opinião. Mas, não, infelizmente, na verdade, não sei contar nem um terço da história, porque eu realmente não gostei. E, assim, gente, já vou dizendo pra vocês, me perdoem. E o último livro dessa série é Uma Noiva Rebelde. E aqui a gente vai conhecer a história de Georgiana Bridgerton, gente. Mais uma Bridgerton que a gente ama, né? Quando fala o nome Bridgerton, a gente já tem aquela curiosidade de saber a história. E aqui a Georgiana, ela achou que os pais dela, né, iria considerar a opinião dela para se casar, né? Iria levar super em conta com quem ela queria casar, qual é o tipo de homem que ela queria casar. Só que ela acaba se envolvendo num escândalo. E por conta desse escândalo, né, a família dela, junto com a outra família que é a família do Nicholas, que é o outro personagem dessa história maravilhosa, acaba aí entrando num acordo e fazendo com que ela tenha um casamento por conveniência por conta desse escândalo. Então esse livro é baseado basicamente nisso, né?
né, na solução, né, para solucionar, encontrar uma maneira de solucionar esse escândalo que Georgiana acabou se metendo. Só que a gente sabe que isso é o começo para uma história de um grande amor. Para finalizar a minha coleção de livros da Julia Quinn, vou mostrar para vocês os 2 últimos livros dela que eu adquiri. Esses 2 livros, ela não escreveu só, ela escreveu com mais 2 autoras, que é a Eloisa James e Connie Breck. Não consigo pronunciar, me perdoem. Então, ela escreveu esses 2 livros aqui, que a capa é linda, eu amei essa capa, gente. Que cada livro tem 3 personagens, né? Cada autora vai falando sobre cada um desses personagens. Então, meus amores, como sempre, quando eu não consigo fazer um vídeo bem feito, eu já peço desculpas pra vocês. É muito difícil, gente, falar sobre livros, até porque são opiniões diferentes, cada leitor tem uma opinião diferente sobre cada livro. E assim, gente, gosto muito de ler, é uma das coisas que eu mais amo fazer, é ler, mas eu confesso pra vocês que eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre livros. Mas, como eu disse pra vocês, eu vou me adaptando a cada jeito de postar aqui conteúdo no canal, e eu espero postar novamente a minha lista de livros atualizada de acordo com o que eu for comprando, o que eu for adquirindo. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, de verdade. Peço mais uma vez desculpas se eu não soube me expressar bem sobre os meus livros, mas que fique bem claro que Julia Quinn é, sem sombra de dúvidas, a minha autora de romances de época preferido. E se você quiser assim mais vídeos sobre livros aqui no canal, deixa aqui no comentário. Eu tenho um nicho aqui cheio de livros ainda, não é muito grande como uma estante, mas é muito livro e eu gostaria muito de mostrar pra vocês. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que gostam de ler, que gostam de romance de época. Isso ajuda muito aqui na divulgação do canal. Então é isso, meus amores. Beijo!